Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Você já enfrentou dias tão desafiadores que parecia difícil seguir em frente? Nos momentos mais difíceis, muitas vezes encontramos força e conforto nos ensinamentos de Jesus. Suas palavras nos inspiram a ter fé em meio às tempestades da vida e a manter nossos olhos fixos em Deus, independentemente das circunstâncias. Hoje, vamos explorar as preciosas lições deixadas por Jesus, que têm o poder de transformar sua vida e fortalecer sua fé, mesmo nos dias mais complexos. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nos fundamentos do amor a Deus, no perdão, na generosidade, na humildade e na oração. Você descobrirá como aplicar esses ensinamentos em seu dia a dia, encontrando paz espiritual e propósito eterno. Antes de começarmos, escreva nos comentários: "Eu preciso de Deus na minha vida", como um ato de fé e entrega. Agora, prepare seu coração para esta jornada transformadora. Vamos começar. Amar a Deus com todo o coração e alma. Quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento da lei, ele respondeu de forma clara e profunda: "Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento." Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Essa frase simples contém uma verdade transformadora e, ao mesmo tempo, desafiadora para nossas vidas. Como de fato podemos amar a Deus dessa forma total e incondicional, colocando-o acima de tudo? Amar a Deus de todo o coração é dedicar a Ele nossa prioridade máxima. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por distrações, trabalho, redes sociais, responsabilidades, é fácil perceber que nosso amor por Deus pode acabar sendo deixado em segundo plano. Jesus nos ensina que, para viver em plenitude, devemos trazer Deus para o centro de nossas decisões, desejos e valores. Ele não deseja ser apenas uma parte da nossa vida, mas quer ocupar o lugar principal, dirigindo e transformando o nosso ser. Pense por um momento, o que hoje ocupa o centro do seu coração? Se você refletir honestamente, pode ser que perceba que muitas vezes colocamos coisas passageiras acima dele. Pode ser o desejo por sucesso, a busca por riqueza ou até mesmo a preocupação excessiva com os problemas do dia a dia. Jesus nos chama a olhar além do visível e a entender que toda realização terrena é temporária, mas nosso amor por Deus tem consequências eternas. Amar a Deus com toda a alma vai além do que sentimos, englobando nossa devoção e compromisso espiritual. Significa buscá-lo em cada aspecto da vida, na oração, na leitura da sua palavra e na obediência aos seus ensinamentos. Além disso, envolve confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Em momentos difíceis, muitas vezes acreditamos que Deus está distante ou até mesmo indiferente. No entanto, Jesus nos lembra que amar a Deus também significa confiar nele nos dias mais sombrios, sabendo que Ele está conosco e age para o nosso bem. E o que dizer de amar a Deus com todo o entendimento? Esse ponto exige que conheçamos profundamente quem Deus é. Não se trata apenas de emoções ou práticas religiosas, mas de desenvolver um relacionamento intelectual e espiritual com Ele. Isso envolve estudar a Bíblia, meditar sobre os ensinamentos de Cristo e aplicar suas verdades na nossa vida diária. Como podemos amar alguém que mal conhecemos? Dedicar tempo para aprender sobre o caráter de Deus nos ajuda a fortalecer e aprofundar nosso amor por Ele. Agora, pense comigo, como temos vivido esse amor no nosso cotidiano?
Amar a Deus não é algo teórico, é prático e visível. Quando colocamos o Senhor acima de tudo, nossas prioridades mudam. Buscamos dedicar mais tempo à oração, nos esforçamos para cultivar o fruto do Espírito Santo, como paciência, bondade e gentileza, e deixamos que nossas ações sejam guiadas pelos princípios divinos. Eu convido você a refletir. O que hoje está impedindo você de amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento? Será que existe algo que ocupa o espaço que deveria ser reservado apenas para Ele? Se sim, entregue isso a Deus em oração. Peça que Ele te ajude a reorganizar suas prioridades. Além disso, compartilhe conosco aqui nos comentários. Qual foi a experiência mais marcante que você já teve em sua caminhada com Deus? Não se esqueça de que, quando testemunhamos o que Deus faz em nossas vidas, somos fortalecidos e ajudamos outros a crescerem na fé também. Quando Jesus deu esse mandamento, Ele também nos mostrou que esse amor por Deus não é algo que podemos produzir sozinhos. É o Espírito Santo quem nos capacita a amar dessa forma. Quando pedimos, Ele enche nosso coração com sua presença, renovando nossa força e nos ajudando a deixar de lado os ídolos do mundo para focar no que realmente importa. No final, viver em obediência ao maior mandamento não nos limita, pelo contrário. Nos liberta do peso das preocupações terrenas e nos aproxima do propósito divino que Deus tem para nossas vidas. Viver em comunhão com Ele. A importância de promover a paz e ser mediador em conflitos. No Sermão do Monte, Jesus declarou algo revolucionário. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Essa frase nos chama a uma posição ativa e desafiadora. Não apenas evitar conflitos, mas trabalhar ativamente para trazer paz ao nosso redor. Em um mundo tão dividido, com relações frequentemente marcadas por mágoas e desacordos, o chamado de Cristo ressoa ainda mais forte. Promover a paz começa com o coração. Para sermos agentes de reconciliação, precisamos, antes de tudo, ter paz dentro de nós mesmos. Uma paz que apenas Deus pode dar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo nos lembra que essa paz excede todo o entendimento humano e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso significa que quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá a serenidade necessária para enfrentar as tempestades e superar o desejo de responder com raiva ou ressentimento. Agora, pense sobre os relacionamentos em sua vida. Existe alguma situação em que você precisaria estender a mão para promover a paz? Jesus nos ensinou que a reconciliação é uma prioridade. Em Mateus capítulo 5, versículo 24, Ele diz que, se estivermos em conflito com alguém, devemos deixar nossa oferta no altar e ir primeiro buscar a reconciliação com nosso irmão. Isso mostra a importância que Deus dá à harmonia entre seus filhos. Estar em paz com os outros reflete nosso relacionamento com Ele. Mas ser um pacificador vai além de consertar conflitos pessoais. Também significa agir como mediador em situações que não nos envolvem diretamente. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, lemos que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso nos lembra do impacto que nossas palavras podem ter. Ao invés de alimentar discussões ou tomar lados em desacordos, somos chamados a falar com sabedoria e graça, trazendo calma e compreensão. Por exemplo, você já esteve em uma conversa onde a tensão estava aumentando. Sua reação pode fazer toda a diferença. Um pacificador não joga combustível no fogo. Ao contrário, ele busca entender ambas as partes e encontrar um caminho de restauração. Seremos reconhecidos como filhos de Deus quando plantarmos sementes de justiça e união,
mesmo em meio às situações mais adversas. Além disso, promover a paz não significa evitar toda e qualquer confrontação. Muitas vezes, precisamos confrontar situações de forma amorosa, mas firme, para alcançar a verdadeira paz. Não é uma paz superficial, baseada na ignorância de problemas, mas uma paz sustentada pela verdade e alinhada com os princípios de Deus. Porém, talvez o aspecto mais desafiador desse ensinamento de Jesus seja perdoar aqueles que nos feriram. Como promover a paz quando a ofensa foi grande e o perdão parece impossível? É aqui que entra o poder divino. Quando liberamos o perdão, mesmo sem sentir que a outra pessoa mereça, estamos obedecendo ao chamado de Jesus e permitindo que Ele cure nossos corações. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo nos exorta: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso nos mostra que nosso papel não é controlar as ações dos outros, mas fazer o possível para estar em paz com eles. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, mesmo quando não merecíamos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Assim como Jesus mediou a paz entre nós e o Pai, somos chamados a fazer o mesmo em nossas relações humanas. Agora é a sua vez de agir. Existe alguém em sua vida com quem Deus está te chamando para fazer as pazes? Alguma situação em que você possa ser um agente de unidade? Deixe nos comentários. O que significa para você ser um pacificador? Compartilhe sua experiência com a comunidade e inspire outros a também trazer reconciliação onde for necessário. Lembre-se sempre de que, ao promover a paz, você reflete o caráter de Deus. E, acima de tudo, não esqueça que o papel de pacificador não é algo que você precisa desempenhar sozinho. Quando buscamos a direção de Deus através da oração e nos colocamos em suas mãos, Ele nos capacita a sermos instrumentos da sua bondade e reconciliação. Perseverança e confiança no tempo de Deus. A vida cristã é marcada por momentos em que a perseverança se torna essencial. Em várias ocasiões, Jesus nos direcionou a continuar confiando no Pai, mesmo quando os desafios parecerem insuperáveis ou os resultados demorarem a chegar. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele nos lembra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o que significa perseverar, especialmente quando enfrentamos tempos de espera ou provações, que colocam nossa fé à prova? Perseverança não é apenas sobre resistência física ou emocional. Pelo contrário, envolve uma confiança absoluta no plano de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o que vem à frente. Um exemplo poderoso disso está na história de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21, registra suas palavras após perder tudo o que tinha. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de fé nos mostra que confiar no tempo de Deus vai além das circunstâncias. É um ato de rendição e adoração. Porém, confiar no tempo de Deus muitas vezes significa lutar contra a nossa própria ansiedade. Em nossa cultura atual, queremos respostas imediatas, resultados rápidos e soluções instantâneas. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, Deus afirma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Aqui aprendemos uma lição importante. Confiar no tempo de Deus é acreditar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos seus caminhos.
Durante esses períodos de espera, é importante lembrar que Deus não está inativo. Muitas vezes, Ele está trabalhando em nosso caráter, moldando-nos para algo maior do que podemos imaginar. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo nos ensina que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então, quando enfrentamos tribulações, não estamos apenas esperando passivamente, mas permitindo que Deus nos fortaleça para o futuro. Talvez você esteja passando por um momento de espera neste exato momento. Pode ser a oração por um milagre, uma mudança em sua vida ou uma direção clara de Deus. Seja qual for o seu caso, lembre-se de que perseverar não significa que você precisa caminhar sozinho. Deus está conosco em cada passo. Ele prometeu em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Essa verdade nos dá a força necessária para continuar. Além disso, a perseverança exige uma ação prática, oração constante. Jesus nos deu uma parábola em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, na qual ele fala sobre a importância de orar sem desanimar, usando a história de uma viúva persistente que clama por justiça. O ensinamento aqui é claro: orar sem cessar não é apenas uma expressão de necessidade, mas de fé. Quando continuamos a orar, mesmo sem resposta imediata, mostramos que confiamos no tempo perfeito de Deus. Outro ponto que Jesus enfatizou foi a importância de não desistir. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, o autor nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que, para continuar, precisamos manter nossos olhos fixos naquilo que é eterno. Tudo o que enfrentamos nesta vida, desafios, atrasos e incertezas, são temporários quando comparados à recompensa que nos espera. Agora, deixe-me perguntar: existe algo em sua vida pelo qual você tem orado ou esperado, mas que parece estar demorando demais para se realizar? Não desista. Deus ouve suas orações e sua resposta virá no momento certo. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que perseveraram. Abraão esperando por Isaac, José suportando anos de sofrimento antes de se tornar governante, e os discípulos esperando a promessa do Espírito Santo no Pentecostes. Por fim, lembre-se de que a perseverança é alimentada pela promessa de Deus. Ele disse em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu sei os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de lhe dar esperança em um futuro. E quando confiamos nessa verdade, podemos descansar, sabendo que Ele sempre faz o melhor em nosso favor. Deixe nos comentários como você tem fortalecido sua fé enquanto espera no tempo de Deus. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão enfrentando este desafio. Honrar a Deus com suas escolhas e prioridades. O que significa honrar a Deus em nossas escolhas e prioridades diárias? Essa é uma pergunta que atravessa todo o ensinamento de Jesus. Desde suas parábolas até suas ações, ele nos mostrou que viver para Deus não é apenas uma questão de palavras, mas de atitudes moldadas pela busca de agradar ao Pai em tudo o que fazemos. Um exemplo claro está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, Jesus enfatiza que nosso foco principal deve estar em agradar a Deus e promover seu reino. Mas como isso se aplica às nossas decisões diárias? Honrar a Deus significa submeter todas as nossas escolhas à vontade dele.
Seja em relação à nossa carreira, nossos relacionamentos, ou até mesmo como usamos nosso tempo livre, devemos perguntar: será que isso glorifica a Deus? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo nos lembra: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa visão coloca Deus no centro de todas as áreas da nossa vida, não apenas naquelas que consideramos espirituais. Pense por um momento. Quais são as suas prioridades hoje? Para onde seu tempo, sua energia e seus recursos estão sendo direcionados? No mundo de hoje, é fácil permitir que responsabilidades mundanas ou desejos temporários tomem a frente, relegando Deus a um segundo plano. Porém, Jesus nos alerta na parábola do rico insensato que acumulou grande riqueza, mas esqueceu de priorizar sua alma. Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Essa história nos mostra que a verdadeira honra a Deus está em colocar o eterno acima do transitório. Além disso, honrar a Deus também envolve fazer escolhas que refletem seus valores. Muitas vezes, somos confrontados com decisões éticas ou morais que podem parecer convenientes no momento, mas que contradizem os princípios de Deus. Por exemplo, no trabalho, pode parecer vantajoso agir de forma desonesta para obter lucro ou reconhecimento. No entanto, ao escolhermos a integridade e o caminho correto, estamos demonstrando que confiamos em Deus para suprir nossas necessidades, mesmo que o mundo nos pressione a agir de outra forma. Também é importante lembrar que para honrar a Deus, precisamos depender dele. Jesus nos ensina em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Isso significa que não devemos confiar apenas em nossa própria sabedoria ao tomar decisões, mas buscar a orientação divina através da oração e da palavra. Antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte-se: busquei a Deus nisso? Estou pedindo sua direção. Outro aspecto fundamental é o uso do nosso tempo. Nossa rotina revela nossas prioridades. Se em meio ao trabalho, estudos e entretenimento, dedicamos pouco ou nenhum tempo para estar com Deus, precisamos parar e refletir. Será que temos dado importância às coisas que realmente importam? Em Salmos, capítulo 90, versículo 12, o salmista clama a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Reconhecer que nosso tempo é limitado nos ajuda a priorizar o que é eterno. Agora, reflita comigo. Como você tem usado os recursos que Deus te confiou? Nosso dinheiro, talentos e até mesmo nossa influência são ferramentas que podem ser usadas para glorificar a Deus ou atender apenas aos nossos desejos egoístas. Jesus nos exorta em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, a sermos bons administradores daquilo que Ele nos dá, não enterrando nossas bênçãos, mas usando-as para o avanço do reino e a edificação de outras pessoas. Talvez seja um bom momento para reorganizar suas prioridades de forma prática. Faça uma lista das áreas da sua vida onde Deus pode não estar sendo a prioridade. Apresente isso a Ele em oração, pedindo sabedoria e coragem para alinhar suas decisões com seus propósitos. Pergunte também: Senhor, como posso usar o que tenho para te honrar e abençoar os outros? Por fim, lembre-se de que viver para honrar a Deus não é sobre perfeição, mas sobre compromisso. É um ato diário de entrega, reconhecendo que Ele merece o melhor de nós. Não se esqueça, quanto mais alinhamos nossas escolhas com o plano de Deus, mais paz e propósito encontramos em nossa caminhada. Deixe nos comentários: quais mudanças você sente que Deus está pedindo em suas escolhas e prioridades? Compartilhar isso pode inspirar outros a dar passos semelhantes em direção a uma vida que honra a Deus. Usar recursos para abençoar e cumprir o propósito de Deus. Tudo o que temos,
seja tempo, dinheiro, talentos ou bens materiais. É um presente de Deus. A Bíblia nos ensina que somos apenas mordomos desses recursos e cabe a nós administrá-los de forma a glorificar a Deus e abençoar as pessoas ao nosso redor. Esta é uma das lições mais profundas das Escrituras e que frequentemente desafia nossas prioridades e mentalidades. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos dá um conselho direto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Isso nos lembra que não há durabilidade em riquezas terrenas, mas as ações alinhadas ao propósito de Deus têm valor eterno. Isso implica usar nossos recursos em coisas que impactam positivamente a vida das pessoas e se conectam com o plano de Deus. Um ponto importante sobre como usar nossos recursos é a generosidade. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo escreve: Deus ama quem dá com alegria. Quando abençoamos os outros com o que temos, refletimos o coração de Deus. Ele é um Deus generoso, que deu seu Filho por nós. Como seus filhos, somos chamados a imitar esse caráter. É interessante perceber que a verdadeira generosidade nos liberta de um apego excessivo ao materialismo. Ao abrir mão para ajudar alguém, não apenas abençoamos a vida dessa pessoa, mas também nos conectamos mais profundamente com o plano divino. Uma dificuldade comum que enfrentamos ao pensar em generosidade é a preocupação com o que nos falta. Frequentemente pensamos: e se eu precisar disso mais tarde? Ou, eu tenho tão pouco como poderia contribuir. Para responder a isso, Jesus nos deixou um poderoso exemplo com o ensino sobre a viúva pobre. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Enquanto muitos ofereciam grandes quantidades no templo, foi a oferta da viúva, 2 pequenas moedas, que chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha, confiando completamente no cuidado de Deus. Confiar que Deus é nosso provedor é um passo essencial para usar nossos recursos sem preocupações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, somos assegurados: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Assim, quando abençoamos outros, Deus cuida para que nada nos falte. Essa confiança transforma a forma como enxergamos o que temos. Passamos a ver nossos recursos como uma oportunidade de participar do que Deus está fazendo no mundo. Mas como podemos usar nossos recursos de forma prática para abençoar outros e cumprir o propósito de Deus? Existem inúmeras maneiras. Podemos contribuir para missões, apoiar ministérios locais ou oferecer ajuda direta a alguém em necessidade. Também é importante lembrar que nossos talentos, aquilo que fazemos bem, também são recursos dados por Deus. Talvez você saiba ensinar, cantar, organizar ou motivar pessoas. Qualquer habilidade que possuímos pode ser usada para glorificar a Deus e impactar positivamente a vida de outras pessoas. Um exemplo bíblico marcante de mordomia é visto na história do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Quando um homem foi encontrado ferido na estrada, o samaritano não apenas parou para ajudá-lo, mas usou seu tempo e dinheiro para garantir o cuidado necessário. Esse exemplo nos desafia a sermos sensíveis às necessidades ao nosso redor e a estarmos dispostos a investir em pessoas, mesmo que isso nos custe algo. Agora, reflita por um momento. Como você tem usado os recursos que Deus te confiou? Existe algo que você sente que poderia fazer para abençoar alguém ou contribuir para a obra de Deus? Lembre-se de que a generosidade não é determinada pelo quanto temos,
mas pela disposição do nosso coração. Quando oferecemos algo com sinceridade, Deus multiplica, assim como fez ao alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículos 5 a 13. Por fim, é crucial viver com a mentalidade de mordomo, não de proprietário. Reconhecer que tudo pertence a Deus nos ajuda a abrir mão da avareza e viver com propósito. E o que acontece quando fazemos isso? Experimentamos a alegria que Jesus descreveu e nos tornamos parte ativa no avanço do reino. Deixe nos comentários qual talento ou recurso você sente que Deus tem te chamado para usar a favor de outras pessoas. Sua resposta pode inspirar outros a também refletirem sobre seu papel no reino de Deus. Confiar em Deus nos momentos de necessidade. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos situações de necessidade e incerteza. Seja uma crise financeira, um problema de saúde ou um desafio emocional. Esses momentos testam nossa fé e nossa confiança em Deus. Jesus nos ensinou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus nos dá um poderoso ensinamento sobre a confiança em Deus. Ele diz: "Não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas?" Jesus nos lembra que, assim como Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele também cuidará de nós. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todas elas. Confiar em Deus nos momentos de necessidade começa com a compreensão de que Ele é nosso Pai amoroso. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz: "Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem." Essa verdade nos dá a confiança de que Deus conhece nossas necessidades e deseja nos abençoar. Ele não é indiferente às nossas lutas. Pelo contrário, Ele se importa profundamente com cada detalhe de nossas vidas. Um exemplo bíblico que ilustra essa confiança é a história de Elias e a viúva de Sarepta, encontrada em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Durante um período de seca e fome, Deus enviou Elias a uma viúva que estava prestes a preparar sua última refeição. Elias pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, prometendo que a farinha e o azeite não acabariam até que a chuva voltasse. A viúva confiou na palavra de Deus e, milagrosamente, seus suprimentos não se esgotaram. Essa história nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele provê de maneiras inesperadas e milagrosas. Mas como podemos desenvolver essa confiança em Deus no nosso dia a dia? Primeiramente, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Ele, através da oração e da leitura da Bíblia. Quando conhecemos mais sobre o caráter de Deus e suas promessas, nossa fé é fortalecida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos instrui: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." A oração nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e a confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. Além disso, é importante lembrar das vezes em que Deus já supriu nossas necessidades no passado. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Moisés relembra o povo de Israel sobre como Deus os sustentou durante os 40 anos no deserto. Refletir sobre as bênçãos e provisões passadas nos dá confiança para enfrentar os desafios presentes. Se Deus foi fiel antes, Ele será fiel novamente.
Outra maneira de fortalecer nossa confiança em Deus é através do testemunho de outros. Quando ouvimos histórias de como Deus supriu as necessidades de outras pessoas, nossa fé é encorajada. Por isso, compartilhe nos comentários. Você já experimentou a provisão de Deus em um momento de necessidade? Seu testemunho pode ser uma fonte de esperança para alguém que está passando por uma situação semelhante. Também é essencial praticar a gratidão, mesmo em tempos de escassez. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos que já temos, em vez de nos preocuparmos com o que falta. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, nossa perspectiva muda e nossa confiança nele cresce. Finalmente, confiar em Deus nos momentos de necessidade significa descansar em sua promessa de que Ele nunca nos abandonará. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, lemos: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa promessa nos dá a segurança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está ao nosso lado, cuidando de nós. Lembre-se de que a confiança em Deus é uma jornada contínua. À medida que enfrentamos diferentes desafios, nossa fé é testada e fortalecida. E ao confiarmos nele, descobrimos que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades, de maneiras que muitas vezes excedem nossas expectativas. Deixe-nos nos comentários como você tem aprendido a confiar em Deus nos momentos de necessidade. Sua experiência pode inspirar e encorajar outras pessoas a também depositarem sua confiança no Senhor. Evitar julgamentos e focar na transformação pessoal. Um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus é sobre não julgar os outros. Em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus nos alerta que, ao apontarmos os erros dos outros, estamos nos colocando em uma posição de julgamento que pertence apenas a Deus. Mas por que é tão importante evitar julgamentos? Primeiro, porque apenas Deus conhece o coração das pessoas. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor diz a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nossas percepções são limitadas e frequentemente distorcidas por preconceitos e falta de informações. Quando julgamos alguém, estamos assumindo que sabemos tudo sobre suas motivações e circunstâncias, o que raramente é verdade. Além disso, Jesus nos ensina que, antes de tentar corrigir os outros, devemos olhar para nós mesmos. Ele usa a metáfora do cisco e da trave no olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 4. Essa imagem poderosa nos lembra que todos temos falhas e que nosso foco deve estar na nossa própria transformação pessoal. Focar na transformação pessoal significa reconhecer nossas próprias imperfeições e buscar constantemente a santificação. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso envolve uma autorreflexão contínua e um desejo genuíno de crescer à imagem de Cristo. Mas como podemos evitar julgamentos e focar na nossa própria transformação? Primeiramente, precisamos cultivar um espírito de humildade. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo nos aconselha:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A humildade nos ajuda a reconhecer nossas próprias limitações e a valorizar as experiências e perspectivas dos outros. Outro passo importante é praticar a empatia. Em João, capítulo 8, versículos 1 a 11, encontramos a história da mulher pega em adultério. Quando os fariseus a trouxeram a Jesus, prontos para apedrejá-la, ele respondeu: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Todos, um a um, deixaram as pedras e foram embora. Jesus então disse à mulher: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus demonstrou empatia e compaixão, mostrando que, em vez de julgar, devemos buscar restaurar e ajudar os outros a encontrar um caminho melhor. Além disso, devemos lembrar que a transformação pessoal é um processo contínuo e que todos estamos em diferentes etapas dessa jornada. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos encoraja: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Reconhecer que todos estamos em construção nos ajuda a ser mais pacientes e compreensivos com as falhas dos outros. Também é essencial buscar a orientação do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus promete: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos ajuda a discernir nossas próprias falhas e nos dá a força para mudar. Quando estamos cheios do Espírito, somos mais capazes de responder com graça e verdade, em vez de julgamento e condenação. Finalmente, lembre-se de que nosso chamado é amar, não julgar. Em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus nos dá um novo mandamento: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a marca distintiva dos seguidores de Cristo e deve ser evidente em todas as nossas interações. Agora reflita: existe alguém que você tem julgado ou criticado? Como você pode mudar sua atitude e buscar a transformação pessoal, em vez de focar nos erros dos outros? Deixe nos comentários suas reflexões e experiências e vamos juntos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Confiar em Deus para suprir todas as necessidades. A confiança em Deus para suprir todas as nossas necessidades é um dos pilares da fé cristã. Jesus nos ensinou que podemos depender completamente do Pai Celestial para prover tudo o que precisamos, tanto no aspecto material quanto espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, ele nos instrui: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este ensinamento nos desafia a confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Jesus nos lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos e que Ele é fiel para suprir cada uma delas. No entanto, essa confiança requer que coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, buscando seu reino e sua justiça. Acima de tudo, um exemplo bíblico que ilustra essa confiança é a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, Isaque. Apesar de não entender completamente o pedido, Abraão obedece, confiando que Deus proveria.
No momento crucial, Deus intervém e fornece um carneiro para o sacrifício, demonstrando que Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Essa história nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Deus proverá uma saída. Confiar em Deus para suprir nossas necessidades também significa descansar em suas promessas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo escreve: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Essa promessa é um lembrete poderoso de que Deus não apenas conhece nossas necessidades, mas também tem os recursos ilimitados para supri-las. Quando confiamos nele, podemos viver livres de preocupações e ansiedades. Mas como podemos desenvolver essa confiança no dia a dia? Primeiro, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Deus através da oração. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, somos encorajados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. A oração nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e a confiar que Ele está no controle. Quando apresentamos nossas necessidades a Deus em oração, estamos reconhecendo nossa dependência dEle e nossa confiança em sua provisão. Além disso, é importante meditar nas promessas de Deus encontradas na Bíblia. Em Salmos, capítulo 37, versículo 25, Davi testemunha: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão." Essas palavras nos lembram que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Ao meditar nessas promessas, nossa fé é fortalecida e nossa confiança em Deus cresce. Outro passo essencial é praticar a gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos instrui: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos que já recebemos, em vez de nos preocuparmos com o que ainda falta. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, nossa confiança em sua provisão futura é fortalecida. Também é importante lembrar que Deus usa pessoas ao nosso redor para suprir nossas necessidades. Em Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45, vemos a comunidade dos primeiros cristãos compartilhando tudo o que tinham, de modo que ninguém passava necessidade. Deus muitas vezes responde às nossas orações através da generosidade e do apoio de outros. Por isso, estar conectado a uma comunidade de fé é fundamental. Agora, reflita por um momento. Existe alguma área da sua vida em que você está tendo dificuldade em confiar que Deus suprirá suas necessidades? Talvez seja um desafio financeiro, uma preocupação com a saúde ou um problema familiar. Lembre-se de que Deus é fiel e que Ele conhece cada uma de suas necessidades. Entregue essas preocupações a Ele em oração e confie que Ele proverá. Por fim, lembre-se de que confiar em Deus é uma jornada contínua. À medida que enfrentamos diferentes desafios, nossa fé é testada e fortalecida. E ao confiarmos nele, descobrimos que ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades, de maneiras que muitas vezes excedem nossas expectativas. Deixe-nos em comentários como você tem aprendido a confiar em Deus para suprir suas necessidades. Sua experiência pode inspirar e encorajar outras pessoas a também depositarem sua confiança no Senhor. Avaliar onde está o seu coração. Jesus nos ensinou que a localização do nosso coração revela nossas verdadeiras prioridades. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele diz: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas palavras nos convidam a refletir profundamente sobre onde estamos colocando nosso valor e nossa confiança. Avaliar onde está o nosso coração é um exercício de introspecção e honestidade. Muitas vezes, podemos nos pegar investindo nosso tempo, energia e recursos em coisas que têm pouco valor eterno. O mundo nos pressiona a buscar sucesso, riqueza e reconhecimento. Mas Jesus nos chama a buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo. Portanto, a primeira pergunta que devemos fazer é: o que realmente importa para mim? Onde estou investindo a maior parte do meu tempo e recursos? Para muitos, as preocupações com a vida cotidiana podem facilmente desviar nosso foco. Em Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa advertência é um lembrete de que a verdadeira vida não é medida pelo que possuímos, mas pelo nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando nosso coração está fixado nas coisas terrenas, perdemos de vista o que é realmente importante. Um exemplo bíblico que ilustra a importância de avaliar onde está o nosso coração é a história do jovem rico, encontrada em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Esse jovem abordou Jesus, perguntando o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse para vender tudo o que tinha e dar aos pobres, e então seguir a ele. O jovem, porém, foi embora triste, pois tinha muitas riquezas. Essa história nos mostra que para seguir verdadeiramente a Jesus, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo o que nos prende ao mundo. Para avaliar onde está o nosso coração, precisamos examinar nossas motivações e desejos. Em Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24, Davi ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração é um pedido para que Deus revele qualquer área da nossa vida que precise ser ajustada. Quando permitimos que Deus sonde nosso coração, Ele nos ajuda a identificar e remover qualquer coisa que esteja nos afastando dele. Além disso, devemos buscar alinhar nossos desejos com os de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 13, Paulo escreve: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quando buscamos a vontade de Deus, Ele transforma nossos desejos para que estejam em conformidade com os seus. Isso significa que, ao crescermos em nosso relacionamento com Deus, nossos corações começam a desejar mais o que Ele deseja. Outro aspecto importante é a prática da generosidade. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, Paulo cita as palavras de Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. Quando somos generosos com o que temos, estamos demonstrando que nosso coração não está apegado a bens materiais. A generosidade é uma maneira prática de acumular tesouros no céu, investindo em coisas que têm valor eterno. Agora, reflita por um momento. Onde está o seu coração? Quais são as coisas que você mais valoriza e busca? Se você perceber que suas prioridades estão desalinhadas com os ensinamentos de Jesus, peça a Deus para ajudar a realinhar seu coração. Lembre-se de que Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos ajudar a crescer e mudar. Por fim, viver com o coração fixo nas coisas de Deus nos traz paz e propósito. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: portanto,
Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando buscamos as coisas do alto, encontramos verdadeira satisfação e alegria. Deixe nos comentários como você tem avaliado onde está o seu coração. Quais mudanças você sente que Deus está te chamando a fazer? Compartilhe suas reflexões e experiências e vamos juntos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Importância de cuidar dos necessitados. Como expressão do amor de Deus, uma das marcas mais distintivas do ministério de Jesus foi seu cuidado pelos necessitados. Ele nos ensinou que amar a Deus e amar ao próximo são inseparáveis. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus nos dá uma visão clara de como devemos tratar os necessitados. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Jesus deixa claro que, ao cuidarmos dos necessitados, estamos servindo a Ele. Isso nos mostra que o amor verdadeiro se manifesta em ações práticas e tangíveis. Mas por que é tão importante cuidar dos necessitados? Primeiro, porque isso reflete o coração de Deus. Em Salmos, capítulo 146, versículo 7, lemos que Deus faz justiça aos oprimidos e dá alimento aos famintos. Quando cuidamos dos necessitados, estamos imitando o caráter de Deus e demonstrando seu amor ao mundo. Além disso, cuidar dos necessitados é uma expressão de nossa fé. Em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, Tiago nos desafia. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A verdadeira fé se expressa através de ações que refletem o amor de Deus. Um exemplo bíblico poderoso de cuidado pelos necessitados é a história do bom samaritano, encontrada em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira da estrada. Enquanto um sacerdote e um levita passaram de largo, foi um samaritano, alguém considerado inimigo pelos judeus, quem parou, cuidou do homem ferido e garantiu seu tratamento. Jesus usa essa parábola para nos ensinar que nosso próximo é qualquer pessoa em necessidade e que devemos agir com compaixão e misericórdia. Para cuidar dos necessitados, não precisamos de grandes recursos ou habilidades especiais. Muitas vezes, pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença. Em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus elogia a oferta da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, dizendo que ela deu mais do que todos os outros, pois deu tudo o que tinha. Isso nos mostra que Deus valoriza a intenção e o coração por trás de nossas ações, não apenas a quantidade. Além disso, cuidar dos necessitados é uma forma de testemunhar o amor de Deus ao mundo. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Quando demonstramos amor e cuidado pelos necessitados, estamos mostrando ao mundo a diferença que Jesus faz em nossas vidas. Nossa compaixão pode ser um poderoso testemunho da graça e do amor de Deus. Agora reflita, existe alguém ao seu redor que esteja necessitando de ajuda? Pode ser um vizinho, um colega de trabalho ou até mesmo um estranho. Como você pode demonstrar o amor de Deus através de suas ações?
Talvez seja oferecendo uma refeição, ajudando financeiramente ou simplesmente oferecendo um ombro amigo e uma palavra de encorajamento. Também é importante lembrar que cuidar dos necessitados não é uma tarefa que devemos fazer sozinhos. Em Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45, vemos a comunidade dos primeiros cristãos compartilhando tudo o que tinham, de modo que ninguém passava necessidade. Quando trabalhamos juntos como corpo de Cristo, podemos fazer uma diferença ainda maior. Considere se envolver em ministérios ou organizações que já estão ajudando os necessitados e veja como você pode contribuir. Por fim, lembre-se de que cuidar dos necessitados é uma expressão de gratidão pelo que Deus já fez por nós. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, lemos: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando reconhecemos a abundância das bênçãos de Deus em nossas vidas, somos motivados a compartilhar essas bênçãos com os outros. Deixe nos comentários como você tem demonstrado o amor de Deus aos necessitados. Quais são as formas práticas que você encontrou para ajudar aqueles ao seu redor? Compartilhe suas experiências e inspire outros a também viverem esse chamado de Jesus. Viver com humildade e perdoar para reconstruir relacionamentos. A humildade e o perdão são fundamentais para a vida cristã e para a construção de relacionamentos saudáveis. Jesus nos deu o exemplo perfeito de humildade e nos chamou a perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados por Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 5, Paulo nos instrui: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Viver com humildade significa reconhecer nossas próprias limitações e dependência de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus nos convida: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A humildade de Jesus é um modelo para nós. Ele, sendo Deus, escolheu servir e dar sua vida por nós. Quando vivemos com humildade, estamos seguindo seu exemplo e permitindo que Deus trabalhe através de nós. Um exemplo bíblico de humildade é encontrado na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Na parábola, o fariseu se orgulha de sua própria justiça, enquanto o publicano, com humildade, clama a Deus por misericórdia. Jesus conclui dizendo que o publicano, e não o fariseu, foi justificado diante de Deus. Isso nos ensina que a humildade é essencial para um relacionamento correto com Deus e com os outros. Além da humildade, o perdão é crucial para a reconstrução de relacionamentos. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, sugerindo até 7 vezes. Jesus responde: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse ensinamento nos mostra que o perdão deve ser ilimitado, assim como o perdão que recebemos de Deus. Perdoar não é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos. No entanto, é um mandamento de Jesus e uma expressão do amor de Deus em nossas vidas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos exorta: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando perdoamos, estamos libertando a nós mesmos do peso do ressentimento e permitindo que a paz de Deus reine em nossos corações.
Um exemplo poderoso de perdão é encontrado na história de José, em Gênesis, capítulos 37 a 50. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. No entanto, quando teve a oportunidade de se vingar, ele escolheu perdoar. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O perdão de José não apenas restaurou seu relacionamento com seus irmãos, mas também trouxe cura e reconciliação à sua família. Para viver com humildade e perdoar, precisamos da ajuda de Deus. Não podemos fazer isso sozinhos. Em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, Paulo nos encoraja: "Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, ele nos capacita a viver de acordo com esses princípios. Agora, reflita. Existe alguém em sua vida que você precisa perdoar? Ou talvez você precise pedir perdão a alguém? A humildade e o perdão são passos essenciais para a cura e a reconciliação. Peça a Deus para te ajudar a dar esses passos e confie que Ele estará com você em cada momento. Finalmente, lembre-se de que viver com humildade e perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de força. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus diz: "Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança." A verdadeira força está em seguir o exemplo de Cristo, servindo aos outros e estendendo o perdão, mesmo quando não é fácil. Deixe nos comentários como você tem praticado a humildade e o perdão em seus relacionamentos. Quais são os desafios que você enfrenta e como Deus tem te ajudado a superá-los? Compartilhe suas experiências e encoraje outros a também viverem esses ensinamentos de Jesus. Ser uma luz no mundo, proporcionando esperança em meio à escuridão. Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, refletindo sua verdade e amor em meio à escuridão. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, ele diz: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Ser uma luz no mundo significa viver de maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Isso envolve nossas ações, palavras e atitudes. Quando demonstramos compaixão, justiça e amor, estamos refletindo a luz de Jesus e proporcionando esperança àqueles que estão em trevas. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Um exemplo de ser luz no mundo está na vida dos primeiros cristãos. Em Atos, capítulo 4, versículo 13, lemos que, ao verem a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, os líderes religiosos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A vida transformada dos discípulos e suas ações corajosas testemunhavam do poder e da presença de Cristo. Para ser luz no mundo, precisamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso inclui amar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem e agir com integridade e justiça. Em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9, Paulo nos lembra: "Pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade."
quando vivemos como filhos da luz, nossas vidas se tornam um testemunho poderoso do amor de Deus. Além disso, ser luz no mundo significa compartilhar a mensagem do Evangelho. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus nos comissiona: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Compartilhar a esperança e a salvação que encontramos em Jesus é uma das maneiras mais importantes de ser luz. Quando falamos do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, estamos oferecendo a luz da vida eterna àqueles que estão perdidos. Agora, reflita. Como você pode ser uma luz no mundo ao seu redor? Pode ser através de pequenos atos de bondade, palavras de encorajamento ou até mesmo compartilhando sua fé com alguém que precisa ouvir. Lembre-se de que, quando permitimos que a luz de Cristo brilhe através de nós, estamos trazendo esperança e transformação para um mundo necessitado. Ao longo deste vídeo, exploramos os ensinamentos de Jesus que têm o poder de transformar nossas vidas e fortalecer nossa fé, mesmo nos dias mais difíceis. Desde amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento, até ser uma luz no mundo, cada ensinamento nos chama a viver de maneira que glorifique a Deus e abençoe os outros. Lembre-se de que seguir os ensinamentos de Jesus não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos a paz, perseveramos em meio aos desafios, honramos a Deus com nossas escolhas, usamos nossos recursos para abençoar outros e confiamos nele para suprir nossas necessidades, encontramos propósito e alegria verdadeira. Cada passo de fé e obediência nos aproxima mais de Deus e nos transforma à imagem de Cristo. E ao vivermos de acordo com seus ensinamentos, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e graça. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou a entender mais sobre os ensinamentos de Jesus, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Bible Quotes para mais conteúdos inspiradores sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Ative o sininho para não perder novos vídeos. Deixe seu comentário. Qual ensinamento de Jesus mais impactou sua vida? Compartilhe suas experiências e vamos crescer juntos na fé. Que Deus abençoe você e te ajude a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, trazendo luz e esperança ao mundo ao seu redor.